Meus amigos, tempos difíceis estão por vir na Sociedade Esportiva Palmeiras. Algumas saídas já estão previstas, nós vamos tratar sobre as saídas do Palmeiras aqui. Uma chegada até agora, e ainda essa chegada é muito discutida pelos torcedores do Palmeiras. Essa chegada nós já discutimos também que ele estava para vir para o Palmeiras, só faltava assinar e também ser apresentado. Ainda não foi, mas já está certo a contratação. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube Verdão MPVC. Eu peço desculpas pelo óculos escuro, mas ainda está doendo muito dentro de mim. Para quem perguntou para mim o que aconteceu, a minha mãezinha, infelizmente, ela partiu anteontem. Meus olhos ainda estão... porque aqui tudo lembra ela e é muito difícil olhar cada detalhe assim e não lembrar da minha mãe. Então é por isso que eu tô com óculos escuro, para não impactar vocês, a minha cara de panda. Eu tô com olheira, eu tô com o olho inchado de tanto chorar, mas enfim, a gente tem que estar aqui para saber o que você pensa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tento sempre ser forte desse lado de cá, porque eu sei que vocês também têm dores, e eu não posso deixar a dor me abater e não fazer um vídeo para vocês, porque eu sei que muita gente gosta do canal. Muitos não gostam, mas os que gostam ficam esperando vídeo, ficam esperando live. Hoje eu vou fazer live novamente, tá bom? E não vou deixar de fazer a caridade que a gente já vem fazendo. Já estamos indo para a quarta cadeira de rodas. Quem puder ajudar no Pix tá aqui, ó, tá bom? Nada vai me abalar. Eu tento ser o mais forte possível e existem pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Então ajude no Pix, vamos chegar nessa quarta cadeira, quinta cadeira de roda, sexta, e assim a gente vai ajudando os inscritos, a quem é palmeirense e também quem não tem problema nenhum. O importante é a gente ajudar o próximo. É difícil, essa dor é imensurável. Eu acho que eu não tenho como descrever essa dor, e eu gostaria muito que todos que estão aí do outro lado jamais sentissem. E quem já sentiu sabe o que eu tô falando, porque perder a mãe é bem difícil mesmo. Mas a gente tem que ser forte pelos nossos filhos, pelo meu pai que ficou, pela minha irmã que precisa de mim, e seguir a vida, né, da melhor forma possível para vocês aí também. Que eu sei que muita gente gosta do trabalho pelo problema que eu já passei na minha vida, de depressão, enfim. E eu preciso muito de vocês também, tá bom? Preciso muito da ajuda de todos vocês aí, deixando o like, se inscrevendo no canal e me ajudando com vibrações, com orações, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Já na verdade ajuda. E agradeço mais uma vez imensamente a todas as palavras de carinho. Hoje de manhã eu recebi uma palavra de carinho absurda, linda, do Leandro Almeida. Me mandou lá no Instagram e eu agradeço muito. Para quem já sentiu, sabe o que eu tô falando. Para quem não sentiu, eu desejo que jamais sinta, tá bom? Vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras aqui. Tem uma matéria falando sobre o GI, e ontem o nosso palestra falou sobre a possível saída do GI do Palmeiras. Augustin GI é contatado pelo Zenit, e diretoria de Leila Pereira decide não vender o atleta, mas não é bem assim, tá? Eu fiquei sabendo que a Leila Pereira, todo mundo tem um preço, inclusive em uma reunião para os conselhos, ela utilizou essa mesma frase: todo mundo nessa vida tem um preço, inclusive provavelmente ela tem um preço. E o Augustin GI provavelmente, se chegarem no preço que ele vale, provavelmente vão vendê-lo. E talvez até um pouco menos, né? A gente sabe que as tratativas do mercado do futebol trabalham assim. Sabemos que laterais estão escassos e o GI é um jogador que subiu de produção, é muito novo, ainda tem algumas características ali que pode ser trabalhada, lapidada, e ele pode se tornar, assim, um ótimo lateral direito para mim, tá? Eu acho que ele tem potencial para isso. Argentino, que é peça-chave no esquema tático do Palmeiras, vira alvo de clubes europeus. E não é só o Zenit, né? Falaram que o Roma também já procurou ele, enfim. Ele está sendo sondado, né? Está sendo sondado. A Rússia, a Itália, a Espanha, provavelmente vão procurar. A Inglaterra, vão procurar ele, sim. Leila Pereira toma decisão sobre vender a Argentina. Entretanto, a postura da diretoria do Alviverde Paulista é clara e visa a permanência do jogador Giai. Chegou ao Palmeiras em 2024, vindo do São Lourenço da Argentina. É bem verdade que nos primeiros meses ele ainda não conseguiu se firmar como titular naquela época, mas depois, por uma casualidade do destino, Marcos Rocha se lesionou, Mike se lesionou e o Abel se sentiu por obrigação colocá-lo, né, na sua posição de origem, vale lembrar, né, e de lá para cá ele começou a mostrar um bom papel, um bom futebol, sendo titular do Palmeiras absoluto, deixando até o próprio Marcos Rocha e o Mike no banco de reserva, que para mim não tem na lateral direita jogador melhor que ele, pelo menos para mim. É até legal vocês comentarem aqui. Eu fico confortável em falar isso, porque eu sempre defendi esse garoto e sempre achei que o Abel Ferreira tentava colocar ele em posições que, para mim,
não eram viáveis, né? Ele não rendia da forma como o Abel Ferreira queria. Então, eu acho que o Abel Ferreira, volto a dizer, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, quero agradecer a todos que assistiram. Eu acho que o Abel, nessa ocasião, está mais prejudicando os jogadores do que propriamente dito ajudando, fazendo com que esses jogadores utilizem espaços do campo onde muitas vezes eles não são interessantes para ele, né? Eles não conseguem render o que eles poderiam render no posicionamento que realmente eles são, de origem ali. Eu até entendo que o Abel Ferreira, em algumas situações, precisa utilizar o jogador fora da sua posição, devido falta no elenco daquele jogador, devido uma mudança tática, mas isso se tornou corriqueiro do Abel Ferreira. Isso faz com que o jogador não trabalhe da melhor forma possível que ele poderia trabalhar. É como se você estudasse medicina e você fosse trabalhar como metalúrgico. Então, as duas coisas não casam, entendeu? Infelizmente, o Abel Ferreira, ele tem essas turrices dentro dele que tá fazendo mal. Eu acredito, e volto a repetir, o Abel Ferreira nessa situação, hoje, no precisado momento, faz muito mais mal pro Palmeiras do que bem. Porque ele tem que quebrar alguns paradigmas dentro dele e parar de brigar com a imprensa e até mesmo com os torcedores, porque nós queremos o bem do Palmeiras, e começar a ter um pouco mais de percepção. Muitos falam, ah, mas você não conhece nada de tática, mas eu não sou idiota, já joguei bola, já fui federado pelo salão, enfim, já joguei campo, a gente sabe, a gente não é bobo, cara. Eu tenho uma certa idade, tenho 47 anos, mas a gente já jogou bola, entendeu? E a gente percebe o jogador quando ele vai render naquela posição ou naquela. Eu fiz educação física, então eu não sou um idiota, um tremendo idiota. Sou quase um idiota, mas não sou um tremendo idiota. A gente conhece um pouquinho de futebol, né? Mas eu acho que o Abel Ferreira precisa quebrar, e se ele quiser continuar dando sequência na Sociedade Esportiva Palmeiras, ele precisa rever os seus conceitos. Mas vamos falar um pouquinho sobre Richard Rios também. O próprio Roma também está atrás do Richard Rios. Dizem que dentro do Palmeiras só vão vender ele se chegarem na bagatela de 210 milhões de reais. Eu acho que é um jogador também que vai ser negociado, porque o Palmeiras se tornou uma vitrine muito grande, né? É o Piquerez, que provavelmente vai receber sondagens fortes, temos o Giai, e agora o Richard Rios também, que já faz um bom tempo, inclusive o próprio Richard Rios pediu para sair. Roma quer Richard Rios, mas se assusta com os valores. Não é assustar com os valores, é o que o jogador vale, chega próximo desse valor, e talvez o Palmeiras venda, né? E não é só a Roma, né? Tem também a Lazio, falaram que estão interessados, enfim, existem clubes fortes aí, falaram que o Benfica está interessado, o Sporting já falaram que também pode ser que venha com uma proposta em cima de Richard Rios. Então são grandes clubes aí do mundo atrás do jogador Richard Rios. Por isso que eu falei, nós vamos passar tempos difíceis aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque eu creio que vão perder jogadores. Mas eu tô vendo a ação da direção do Palmeiras pouca para o número de jogadores que podemos perder. E até mesmo, quando vai no jogador, talvez não seja o jogador ideal. Tendo em vista alguns jogadores que estão jogando aí os campeonatos que não estão rendendo da forma como deveriam. Vitor Roque e outros, né? Porque o Abel Ferreira, da forma como ele joga, não sejam os jogadores ideais para poder vir pro Palmeiras. Não sei se ficou claro. Talvez o Abel Ferreira está indo ao mercado junto com o scout do Palmeiras, junto com o núcleo de saúde aí, e performance, e até mesmo outras circunstâncias relacionadas ao Paulinho, eu digo núcleo de saúde e performance, e o scout relacionado a alguns jogadores que estão vindo. Contrataram o Vitor Roque, mas o Vitor Roque não rende o que o Abel Ferreira quer, porque o Abel Ferreira tem uma visão de futebol onde o Vitor Roque não se encaixa. Então o Abel Ferreira precisa realmente rever quem ele está contratando. Que nem contratamos provavelmente o Ramon Sosa, que é o primeiro reforço depois do Super Mundial do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Inclusive essa matéria é do Isaac Ribeiro, nova contratação do Palmeiras. Após a eliminação do Super Mundial de clubes, no calendário apertado do Palmeiras, o Palmeiras vem no Nottingham e traz o Ramon Sosa. A contratação é para chegada, por conta da saída do Estevão, né? E provavelmente vai vir um outro jogador, como eu já falei em vídeos anteriores, por conta também do Paulinho precisar operar. Ramon Sosa é um atacante versátil, que pode atuar por todos os setores ofensivos. Entra na questão do que eu estava falando anteriormente. Esse jogador talvez possa ser que renda nas mãos do Abel Ferreira por ser esse jogador versátil. A ponta esquerda é o seu forte, que é algo que também o Palmeiras está muito carente. Contrata direita para jogar na esquerda. Então os jogadores não conseguem render da forma como deveria. Então ele ganhou projeção atual no Talleres da Argentina, onde viveu seu melhor momento da carreira. Em 56 partidas pelo clube argentino, marcou 17 gols
e deu 13 assistências, números que chamaram a atenção de clubes europeus. Mas na Europa não foi tão bom assim. Sosa teve bons desempenhos no futebol argentino, no River Plate também. Ele jogou, né, a formação na categoria de base, ele jogou bem no River Plate, pela categoria de base dele, e quando ele foi contratado pelo Nottingham, mas não conseguiu se firmar como titular da equipe, entrava em algumas circunstâncias, e quando era titular também não rendeu muito bem. Ele fez 23 jogos e 3 gols e 1 assistência. É pouco, né, para um atacante. De acordo com os dados coletados pelo Transmarket, somando todas a sua carreira, o Ramon Sosa fez 180 jogos como profissional, 33 gols marcados, 24 assistências. Pela seleção paraguaia, onde é a presença constante desde 2022, ele já marcou já fez 22 partidas e apenas 1 gol. O jogador é visto como uma peça estratégica para elevar a equipe do Palmeiras como projeção, né? O Palmeiras tem ideia de tentar vender esse jogador aí futuramente por um valor maior e fazer com que ele cresça, né, profissionalmente na Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, gente. O meu muito obrigado. Mais tarde eu vou fazer uma live com o Douglas para os que estão preparados. Então fiquem com a gente porque a gente vai meter o pau no Abel, hein? Tamo junto.